Olá, queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao programa Casamento da Igreja Batista da Pampulha. Isso mesmo, hoje nós estamos aí no nosso segundo episódio falando sobre fundamento, falando sobre as bênçãos do casamento. Eu sou o Rafael Coimbra. E eu sou a Daniele Coimbra. Amém, sejam todos bem-vindos. Na semana passada, nós falamos um pouco aí sobre a bênção dos pais, a importância do pai, da mãe estar de acordo com o casamento, com a união dos seus filhos. É muito importante essa obediência. E hoje nós queremos falar a respeito de um segundo fundamento, de uma segunda bênção, que é muito importante. Essa segunda bênção, ela está relacionada com o sacerdote, com a igreja. É isso mesmo, com a igreja. Muitos se casam, se unem e não se preocupam em receber pelo menos uma bênção ali do pastor, do padre, seja quem for o seu sacerdote. Mas é necessário e é muito, muito importante receber essa bênção, receber uma imposição de mãos. O que a gente está querendo trazer aqui, queridos, não é para fazer festa lindas, estrondosas, aqueles gastos de dinheiro assim exorbitante. O que nós estamos falando aqui é de algo mais pessoal, de algo mais íntimo, de algo que traz ali uma proximidade ali com o pastor, com o sacerdote, com a igreja. Né, Dani? O que você vê e o que você poderia contribuir a respeito dessa bênção sacerdotal, da bênção da igreja? Como você entende? Como você enxerga isso hoje? Olha, Rafa, hoje eu enxergo de uma forma bem diferente, né? Hoje nós enxergamos de uma forma diferente, né? Porque na realidade, quando nós nos casamos, né, nós não tínhamos ainda essa bênção, né, sacerdotal, e o Espírito Santo ele foi nos incomodando, né? Ele foi nos incomodando porque nós achávamos que somente a bênção, né, a cerimônia lá do cartório, né, estava pautado na lei, né, então já estava resolvido. Mas o Espírito Santo ele nos incomodou, né, e alguns podem ter visto recentemente, né, nós concluímos essa parte, né? Nós concluímos Isso. essa parte em casarmos. Nós tivemos a nossa bênção, né? O nosso pastor nos abençoou, porque é muito importante, queridos. A palavra de Deus, ela diz lá em Hebreus 13:7, lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Então é importante a gente ter a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus no nosso casamento. E isso para nós foi muito importante. Demorou um tempo? Demorou, mas foi o momento que Deus proporcionou para que nós recebêssemos essa bênção, né, Rafa? É isso mesmo. Tá vendo, queridos, como eu te falei no início, faltou esse pilar, faltou essa sustentação no nosso casamento. Deus incomodou a gente, nós corremos atrás ali para entender e compreender e tentamos tampar essa brecha que estava aberta. Quando eu falo brecha, queridos, é no sentido de que era uma abertura aonde poderia sermos vulneráveis. Isso mesmo, nós estávamos vulneráveis no mundo espiritual. E graças a Deus, Deus trouxe esse entendimento e nós pudemos ali receber a bênção do nosso pastor. Foi muito lindo, foi maravilhoso. E assim, queridos, e eu quero trazer para você também a respeito de 4 peneiras. Isso mesmo, nós chamamos de 4 peneiras importantes, aonde o sacerdote ele vai fazer não é uma varredura, mas como ele te conhece espiritualmente, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer, observar isso na sua vida, sabe? Porque um sacerdote, ele pode não concordar também com um casamento. É importante a obediência do sacerdote, é importante você obedecer o seu líder, porque muitas vezes a pessoa está tão apaixonada, que ela não consegue enxergar algumas falhas, alguns detalhes ali na vida da pessoa com qual ela quer se casar. Então é indispensável você chegar a um sacerdote, ao seu líder, conversar com ele a respeito
da pessoa que você está interessado em casar, justamente para que ele possa avaliar, ele possa fazer ali uma peneira, né? Se passar aí no crivo dessas 4 peneiras, provavelmente é uma pessoa boa e você vai poder casar e vai ser muito feliz. Amém? Então vamos lá, a nossa primeira peneira aí é a proteção espiritual. Proteção espiritual. Case-se com o Deus do seu parceiro. Uau! Uau! Casar com o Deus do seu parceiro. Não sei se você já ouviu o termo de jugo desigual, mas a palavra de Deus fala sobre o jugo desigual. E quando você e eu, né, ou quando alguma pessoa se casa com uma pessoa que não tem a mesma religião, que não tem a mesma profissão, a mesma profecia de fé, queridos, é complicado, porque você está se casando com o Deus daquela pessoa. Se você é filho de Deus, e nós sabemos que nem todos são filhos de Deus, porque todos são criatura, mas a partir do momento que se posiciona em Jesus, nós temos o poder do nome de Jesus nos coloca ali como filho. Quem é o pai do outro lado, se não é uma pessoa que tem uma aliança com Jesus? Imagina comigo, quem vai ser o sogrão? Imagina o sogrão. Então, se você está casando com uma pessoa que é de outra religião e que não é filha de Deus, você está casando e o seu sogro, infelizmente, vai visitar a sua casa. O sogrão vai visitar a casa. É aí, queridos, que começam as brigas, as contendas, os desafios. Muitas pessoas sucumbiram porque desobedeceram um sacerdote, desobedeceram esse princípio. Mas agora eu quero ler com você, vou pedir a Dani para ler para a gente aqui, está lá em 2 Coríntios, o capítulo 6, você vai ler do 14 ao 16. Isso mesmo, Rafa, só fazendo uma ressalva, né? Boa. Quando a gente fala, né, de religião, né? Não necessariamente religião, né, mas que professe a mesma fé. Né? O importante é que professem a mesma fé, a fé em Jesus Cristo, né? A rocha. Né? Então precisam de professar a mesma fé para não ter um sogro, né, indesejado. Uau! Né? Tá vendo? Então é isso. Eu vou ler aqui agora primeiro 2 Coríntios, né? Do 6, do 14 até o 16. A palavra de Deus fala o seguinte: não se põe em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade. Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Amém. Obrigado, Daniela. Então, queridos, é muito importante passar por esse processo, que o seu líder possa avaliar essa situação, seja obediente. Muitos casaram na teimosia, né, pensando que ia converter. Alguns falam, não, eu consegui, deu bem, deu certo. Mas outros, queridos, infelizmente, não deu certo. Não deu certo. Acontece de não dar certo e a maioria das vezes não dá certo. Então, seja obediente. Amém? E agora nós vamos para a nossa segunda peneira aí, que é o seguinte: proteção moral. Case-se com os valores da pessoa. Eu quero ler com você lá em Provérbios 10:9, que diz o seguinte: quem anda em integridade, anda em segurança. Quem segue caminhos tortuosos será exposto. Será exposto. Amigos, quando nós nos casamos com caráter também, com os valores da pessoa. E eu quero te chamar a atenção para algo. Muitas vezes, sempre, né, eu quero dizer é sempre, não é muitas vezes, mas é sempre, a pessoa mostra o caráter dela para você. Você consegue ver o caráter da pessoa antes do casamento. A pessoa dá sinais. Eu já vi alguns ditados. Você que vai casar com um esposo, veja como ele trata a mãe dele, né? E veja também como a esposa trata a família dela, o pai e a mãe. Você vai ver como ele vai te tratar. Então é importante. Mas muitas vezes estamos cegos, né, de paixão, não conseguimos enxergar isso. É aí que entra o seu líder, o seu sacerdote, justamente para fazer essa avaliação, que você está casando com o caráter da pessoa.
E Dani, me ajuda com isso. O que você entende também a respeito, né? O que você já viu alguma situação? Você já sabia disso antes de casar, que você estava se casando com o meu caráter e eu casando com o seu caráter, né? É algo assim que, queridos, o casamento é muito sério, né? A gente deve falar isso aqui mais para frente, da questão de aliança. Queridos, casou uma vez, é só uma vez. É isso mesmo. Casamento é até que a morte nos separa, né? Não adianta, né? Mas diz aí, Dani, me ajuda. Rafa, foi no decorrer, né? Na realidade, como nós já dissemos, a gente não entendia algumas coisas, ainda tinham coisas que nós não entendíamos, né? E o Senhor foi nos mostrando no decorrer do nosso casamento, né? Nós fomos aprendendo, na verdade, né? E hoje, você que nos ouve, você está tendo oportunidade de aprender e não fazer errado, ou pelo menos ir fechando, né? Aquelas brechas, aquelas arestas, né? Para que o seu casamento flua tudo bem, para que dê tudo certo na sua casa, né? Porque nós não tínhamos total conhecimento de tudo que nós estamos falando hoje. Nós fomos vivendo, nós fomos aprendendo e estamos construindo. E o Senhor Jesus tem sido a base desse nosso casamento. Ele é o construtor. Amém, amém. Isso mesmo, Lani, isso mesmo, queridos. Então, o casamento ele é uma aliança aonde o Senhor vem, faz morada. É importante seguir esses passos que a gente está passando aqui a respeito de obediência, de ouvir, de entender, de compreender essa segunda proteção, que é a proteção moral. Vamos para a terceira, então? Terceira, só uma carne, uma só missão. Case-se com a missão do seu marido e da sua esposa. A Dani vai ler aqui para a gente também, está lá em Efésios 5, 22 ao 25. Efésios 5, 22 ao 25. A palavra nos diz: mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, da qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Isso mesmo. Então, queridos, aqui o entendimento é a respeito de você ter uma compatibilidade com aquilo que a sua esposa ou seu esposo gosta, né? Um exemplo que eu posso dar aqui, que é clássico, de repente um homem ou a mulher, ele tem um chamado, por exemplo, para ser missionário lá na África. Só que o outro lado, ele tem um chamado para ir lá para a China, lá para o Camboja. Então você vê que são duas áreas totalmente diferentes. Ou seja, vai dar problema, vai dar confusão. Um vai anular o outro. O ideal é que os dois tenham o mesmo sonho, que os dois tenham o mesmo chamado, né? Isso aí vai ajudar bastante, não vai trazer briga, não vai trazer contenda. Os dois vão conseguir servir a Deus em um único caminho, de uma única forma, porque os dois se tornaram uma só carne, né? E um não vai apagar o outro. Então é muito importante essa terceira. Vamos para a quarta, então? A quarta agora. Queridos, como é o teto familiar? Como é o teto familiar? Sabe por quê? Você também casa com a família do seu cônjuge. Muitos entram num casamento sem saber disso. Querido, gente, é muito importante. É muito importante você entender que você está casando com a família do seu cônjuge. Então, se é uma casa, uma família brigona, você está casando com essa casa, com essa família brigona. É isso mesmo. Então, pense bem, olhe bem como é a família, porque depois que casa, não pode levar isso para a briga. E é algo que, assim, né, mexe com a gente, né? Mexe com a gente. Muitas vezes ali antes do casamento tem briga com o cunhado, briga com a cunhada, o sogro já não gosta de alguma coisa, a sogra já está começando a aperrear, já está começando a colocar ali, a dar pitaco, né? A dar opinião na união dos dois. Então, queridos, quando você casa com a família também do seu cônjuge. É isso mesmo. É difícil de entender, mas é algo que se casa tudo certinho, combinadinho, não tem como dar erro também lá na frente. As confusões, né, que tem na família, por exemplo, se tem confusão na minha família, eu vou resolver.
Não é necessário que Dani entre para resolver. Assim como se existir confusão do lado da família dela, ela vai entrar e vai resolver. Porque assim vai ficar mais suave, vai ficar mais tranquilo. Então, queridos, preste muita atenção nesses sinais que a gente falou aqui agora, nessas 4 peneiras. Peça ajuda a um líder, peça ajuda ao seu pastor. É muito importante ele saber com quem você está casando. A opinião dele vai valer muito. Pode significar um casamento, queridos. Pode significar uma vida toda. É isso mesmo. É muito importante. É muito importante você ser obediente. E agora a gente já está terminando. Queria te agradecer aí pela sua presença. Compartilha esse vídeo. Dê um like. Nós queremos muito continuar com vocês. Amém? Queria pedir você, Dani, para orar para a gente antes de finalizar. Amém? Ore por nós. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, Amém. Deus, por cada família que está nos ouvindo, por cada família que está sendo impactada pela Tua palavra, Senhor. Deus, nós te agradecemos, Deus, porque somente o Teu Espírito Santo, Deus, quem pode convencê-los, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo, assim como um dia o Senhor nos convenceu, Pai. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que se porventura tiver algum casal, meu Deus, que ainda tem pendência, Pai, na bênção sacerdotal, Pai. Ó Deus, que venha o Senhor, Deus, e faça, meu Deus, com que essas pessoas resolvam, Pai. Que elas fechem essa brecha, que elas fechem essa aresta da vida delas, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, e eu te peço também que aqueles que porventura estão escutando essa pregação, essa ministração, meu Deus, que se eles estiverem para casar, meu Deus, que eles não tiverem tendo esse entendimento ainda, Pai, que o Senhor possa trazer a eles esse entendimento, Deus, que eles Amém. possam procurar Aleluia. ajuda, Senhor. A Tua palavra nos diz aqui o tempo todo Deus. que nós somos uns com os outros, uns pelos outros, nós precisamos uns dos outros, Senhor. Deus, tira todo orgulho, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E como o Rafa disse, Pai, não quer dizer que precisa de ter festa, que precisa de ter algo assim estrondoso, Senhor. O mais importante é a Tua presença, Pai, num casamento. O mais importante é a Tua presença numa família, Deus. Sonda, Pai, guarda cada família, guarda cada casamento. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, queridos. Obrigada. Deus abençoe e até o próximo episódio. Até mais.